Bom dia! Mais um momento nós vamos passar na presença do nosso Deus, orando, pedindo a bênção, a graça e a força para continuar. Eu me chamo Jeremias Lopes, estou aqui para orar por você e com você e juntos recebermos de Deus a graça e a consolação da parte do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te agradecemos por mais um dia de vida, por mais uma vez o Senhor ter nos sustentado durante a noite. E agora estamos de pé, Senhor. De pé estamos para lutar mais este dia e pedimos que o Senhor venha abençoar o período da manhã, o período da tarde, o período da noite, que tudo corra, Senhor, para a honra e para a glória do Teu nome. Oramos por aqueles que estão à procura de emprego, por aqueles que estão à procura de tratamento nos hospitais. Ó Deus, oramos pelos alunos, professores, por aqueles que trabalham no campo, na cidade. Pedimos ao Senhor a Tua bênção, a Tua graça, pois só o Senhor Deus pode fazer e abençoar. Oramos e intercedemos por aqueles que estão presos nos presídios, que o Senhor Deus possa ajudá-los neste momento e também confortar o coração dos familiares. Oramos por aqueles que estão nas casas de recuperação, casas de repouso. Ó Deus, que o Senhor possa ajudá-los neste momento de dificuldade, Pai. Senhor, neste momento, pedimos que a Tua bênção repouse sobre nós, que a Tua unção, que o Teu poder e que a Tua graça venha estar sobre as nossas vidas e que possamos, Senhor, durante este dia, sermos cheios do Teu Espírito Santo mais uma vez. Nós desejamos isso, Senhor. Ó Pai, fala conosco através da Sua palavra agora. Que o Senhor, ó Deus, possa comunicar ao nosso coração o Teu querer, a Tua vontade, Senhor. Nós abrimos os nossos corações para recebermos de Ti, ó Deus, a orientação, a graça e a força. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Nossa leitura continua no livro de 2 Reis, capítulo 8, versículo de número 1 a seguir. Diz o texto: E falou Eliseu àquela mulher, cujo filho vivificara, dizendo: Levanta-te e vai-te, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, a qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pela sua terra. Ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: Conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como vivificara a um morto, eis que a mulher, cujo filho vivificara, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: Ó meu rei, senhor, esta é a mulher, e este é o seu filho, a quem Eliseu vivificou. E o rei perguntou à mulher, e ela lhe o contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: Faze-lhe restituir tudo quanto era seu, e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou a terra até agora. O capítulo de número 8, ele trata sobre a vida da mulher sunamita e também de Geazi. No capítulo 8 nós também vamos ver um pouco sobre os reis que vão se levantando na nação. Mas nós estamos observando a vida
de Eliseu. Então nós vamos estar apenas observando esse trecho que fizemos a leitura, do versículo 1 ao versículo de número 6. Aqui nós vamos tirar 3 lições práticas para os nossos dias e vamos já colocar em prática ainda hoje. A primeira lição que encontramos nesse texto, e é o centro de tudo que está acontecendo aqui, é o testemunho. Aqui nós vemos como que o testemunho é importante na vida de alguém. O testemunho próprio deve ser zelado, deve ser mantido, deve ser observado. O testemunho ele deve ser feito diariamente, construído, podemos assim dizer, não é? Construído para as pessoas verem Deus nas nossas vidas. Aqui nós vemos Geazi dando testemunho de uma mulher que teve o seu filho vivificado. O testemunho de Eliseu que está sendo contado. E Geazi está sendo a testemunha, ele que está contando como aconteceu. Então, dentro desta lição, nós temos esta palavra-chave que é testemunho. E isto é importante. Zele pelo seu testemunho. Zele por quem você é. Zele pelo que você faz. Dê um testemunho digno. A palavra de Deus diz: assim resplandeça as vossas obras diante dos homens, para que glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Isso é o Senhor Jesus que diz. Jesus deixou claro: resplandeça as vossas obras, mostre as vossas obras, apresente a sua obra com clareza para a humanidade glorificar ao Pai que está no céu. Então o testemunho ele é muito importante na vida de um crente e de um servo do Senhor. Mas aqui nós vamos tirar 3 lições maravilhosas. A primeira lição dentro desse texto está no versículo 1: e falou Eliseu àquela mulher. E depois o versículo 2 que diz: e levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filhos dos filisteus por 7 anos. Olha que interessante. Uma grande fome está na terra de Israel e ela vai durar mais tempo, 7 anos. Mas Eliseu, ele chega até esta mulher sunamita e diz: mulher, vai embora daqui, porque o Senhor me mostrou que ele chamou a fome, e a fome vai estar nessa terra e não vai ser por um período pequeno, mas vai ser por 7 anos. Ou seja, se você ficar aqui, você também vai ser atingido. Você tem dinheiro, vá para as terras dos filisteus, fique por ali, trabalhe, adquire, construa por 7 anos, depois você volta. Então Eliseu, ele aconselhou esta mulher, ele deu um norte para ela, dizendo: olha, você vai para as terras dos filisteus e você fica lá. Você só volta depois do período de 7 anos. Assim ele falou. No versículo 2 diz que, levantando-se a mulher, fez conforme a palavra do homem de Deus. Ela acatou a palavra do homem de Deus. E ela foi então e peregrinou por 7 anos. Olha que interessante. E no versículo 3: e sucedeu que ao fim dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ela obedece Eliseu no presente, ela obedece Eliseu no futuro, ela obedece na frente de Eliseu, com Eliseu perto, mas ela obedece com Eliseu também distante. Eliseu diz vai, ela levanta e vai.
E agora ela está sozinha naquela terra, juntamente com a sua família. 7 anos se passaram, mas ela levou à risca o que o homem de Deus tinha falado. Quando der 7 anos, você volta. E ela obedeceu, ainda que Eliseu não estivesse presente no fim dos 7 anos. Aqui eu entendo o princípio da obediência. Obedecer ao Senhor é importantíssimo. Pense comigo, 7 anos ela saiu das suas terras e peregrinou por 7 anos nas terras dos filisteus. Com certeza ela adquiriu alguma coisa, com certeza ela ganhou uma estabilidade, são 7 anos, mas a obediência ela é fundamental, e ela diz, para os seus familiares: estamos bem, estamos sendo cuidados, temos alianças aqui com os filisteus de compra e venda, mas agora chegou a hora de cumprir o que o homem de Deus falou. Devemos voltar. Mas aqui já está tudo bem, já engrenamos aqui neste lugar, mas ela diz: está na hora de voltar. Mas lá não tem mais terra, lá não tem um solo que vai ser plantado, foram 7 anos distante das nossas terras, mas a gente tem que voltar. Então a obediência é um princípio que nós devemos observar nesta mulher e acatar e entender que devemos fazer da mesma forma. A forma que Deus falar para nós fazermos, nós devemos fazer. Se Deus disser A, B e C, devemos fazer A, B e C. Não devemos incrementar, nem adicionar e nem tirar nada. A palavra de Deus, ela diz, ela fala conosco e devemos ser obedientes à voz de Deus. Devemos obedecer, estando perto, estando longe, estando com alguém ou não estando, devemos obedecer. Se esta mulher, ela recebe toda a sua herança de volta, ela somente recebe porque ela foi obediente a Deus, ela foi obediente ao homem de Deus, ela confiava em Eliseu. E aqui eu aplico isso nesta manhã. Obedeça à voz de Deus, seja obediente. Tudo que o Senhor Deus falar para você, seja na Bíblia, na oração, ou através de uma palavra, seja obediente. A obediência, ela é um princípio bíblico que leva nós ao crescimento, à maturidade. As bênçãos de Deus são derramadas sobre aqueles que obedecem, são sobre aqueles que se dispõem a ouvir e obedecer, ouvir e praticar a vontade dele, ok? A segunda lição que encontramos nesse texto está no versículo 4, que diz: ora, o rei falava a Geazi, moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te todas as grandes obras que Eliseu tem feito. Olha que interessante. Eliseu, ele foi sucessor de Elias. Elias ficou conhecidíssimo nesta região de Israel. Elias, ele fez fogo do céu cair através da oração. Elias cerrou os céus e não choveu por 3 anos. Isso ficou até mesmo registrado no Novo Testamento, dizendo que Elias era sujeito às mesmas paixões, mas orando, pediu para que não chovesse e não choveu. Isso é interessante. Elias ficou conhecido, mas Eliseu, antes de Elias subir para o céu, Eliseu pede algo e diz: eu quero porção dobrada. Eliseu estava vivendo à sombra de Elias até então. Maior do que Elias não tinha, mas Eliseu, ele aplica o seu coração no chamado dele.
Eliseu aplica o seu coração naquilo que Deus o chamou para fazer, e ele vai trabalhando, e ele vai operando milagres, e ele vai passando nas redondezas, ele vai passando nas vilas, e Deus vai confirmando o seu ministério. E agora temos um rei perguntando a Geazi como aconteceu as grandes obras que Eliseu tinha feito. E aqui eu vi algo maravilhoso. Eliseu viveu sim na sombra de Elias, mas agora Eliseu estava vivendo o auge do seu ministério profético. O rei estava perguntando: explica para mim, Geazi, conta para mim como aconteceu os grandes feitos de Eliseu. Aqui eu vejo que o tempo vai te colocar aonde Deus falou para você. Aonde Deus disse que você vai chegar, mas tem o tempo, tem um processo, tem um momento certo disso acontecer. Elias foi grande, fez grandes coisas e Eliseu estava aprendendo, mas agora era a vez de Eliseu, e Eliseu estava sendo então observado pelo rei. O rei queria saber como aconteceu as grandes coisas, e Geazi estava lá contando sobre a vida de Eliseu, dizendo e falando: olha, aconteceu assim, ele abriu o Rio Jordão assim, ele fez o machado flutuar assim, ele fez a morte da panela sair assim, ele fez uma criança ser ressuscitada desta maneira. E então diz o texto sagrado, no versículo de número 5, que enquanto ele contava a história do menino que ele vivificara, a mulher chegou no recinto. E quando a mulher chegou, Geazi disse: rei, esta é a mulher da história de Eliseu, e este é o menino que estava morto e agora está vivo. E aqui nós vemos então a confirmação. Entenda isso, Deus vai te colocar aonde Ele falou, no momento certo, na hora certa, na situação certa, para que o nome dEle seja glorificado. Quando esta mulher passou pelo processo da perda do filho, ela se lamentou muito, a sunamita se lamentou muito, embora ela teve um comportamento de força, de integridade, de posição, dizendo vai tudo bem, mas ela se abalou, mas ela não entendia que esta história que ela estava vivendo daria a oportunidade para ela no futuro de ter as suas terras restituídas. Se este milagre não acontecesse na vida dela, se ela não fizesse o quarto para Eliseu, se ela não abrigasse Eliseu, não desse pão, se ela não desse abrigo, Eliseu não teria profetizado para ela uma criança. Se Eliseu não tivesse profetizado, essa criança não cresceria e não iria morrer, e ela não iria atrás de Eliseu, nada disso aconteceria. Mas ela então quis que Eliseu estivesse dentro da sua vida. E mesmo com a ausência de Eliseu aqui nessa história, nós vemos ela sendo abençoada porque recebeu Eliseu dentro de casa. Veja então que os processos da vida, tudo tem um norte, tudo tem um porquê. Eliseu está sendo lembrado, mas a mulher também está sendo lembrada. Até o menino que ressuscitou está sendo lembrado. Preste atenção, essa história que você está vivendo, este momento que você está vivendo, será para você ter um fundamento mais para frente. Mais para frente, isso aí vai servir de testemunho para a sua vida e para as pessoas verem Deus em você.
Terceira lição, porque o tempo já se esgota. Diz no versículo 6: o rei perguntou à mulher e ela contou. Então o rei lhe deu um eunuco, dizendo: faze-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das tuas terras, desde o dia que ela deixou a terra até agora. A obediência levou ela à restituição. Embora ela perde tudo, embora ela peregrina na terra dos filisteus, mas a obediência e a sua história levou ela à restituição. Esta é uma manhã de restituição. O Senhor Deus vai restituir aquilo que você perdeu, aquilo que você perdeu durante os processos. O Senhor vai restituir. O que Ele vai restituir? Vai restituir a alegria, a paz, a tranquilidade, vai restituir a sua família, vai restituir as suas amizades, vai restituir a sua familiaridade, vai restituir o seu ministério, vai restituir os teus dons, vai restituir a sua comunhão, aleluia, com os irmãos e com Deus. É manhã de restituição. Creia que hoje será um dia de restituição na sua vida. Por quê? Porque as pessoas vão observar a sua vida e o Senhor vai tocar no coração das pessoas e as pessoas vão restituir você. Amém? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, agradecemos a Ti por esta palavra tão rica, tão maravilhosa, tão cheia de graça, Senhor. Desejamos obedecer o Senhor, desejamos ter um bom testemunho e desejamos a restituição. Restitua, Senhor Deus, aquilo que nós perdemos. Restitua, Senhor, aquilo que nós, ó Deus eterno, deixamos para trás. Que a Tua graça e que a Tua bênção repouse agora sobre os Teus filhos e haja restituição. Restituição na família, restituição no ministério, restituição no casamento, restituição no trabalho, restituição, Senhor Deus, na vida espiritual. Restituição na área da saúde, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe, te guarde e te livre de todo mal. Mas à noite estaremos juntos meditando na palavra do Senhor. Que Deus em Cristo Jesus te abençoe e te espero aqui no próximo vídeo, querendo Deus.